30 é uma mentira. Tá pegando fogo lá na COP30. Derrubaram mata para as autoridades chegar lá. É Deus mostrando para o povo brasileiro que isso aí é uma mentira desse governo vagabundo. O mandato do governo. O governo Lula montou, aparelhou de amigos as instituições brasileiras que eles trabalham em prol de Lula hoje. Eu estou falando como um cidadão brasileiro que eu vejo. As autoridades de alto escalão no Brasil trabalham como um escritório de Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou hoje que colegas dele na corte praticam ativismo judicial. Bem-vindo ao canal do Janúncio Ferreira, aqui você fica por dentro das últimas notícias e acontecimentos no Brasil e no mundo. Inscreva-se e deixa o like. Eu hoje, se encontrasse a senhora numa calçada, eu mudaria. Se encontrasse a senhora num sinal, eu fecharia o vidro. Diga, senhora, para mim, a senhora é o retrato da impunidade. E irei pedir a sua prisão. Minha gente, quem vê cara não vê coração. São milhões de reais retirados de aposentados e pensionistas. Olha, dinheiro roubado do povo sofrido brasileiro. Dinheiro que permitiu luxo por conta de ganância, de organizações criminosas. Aí, minha gente, diga aí, esse Brasil vai para frente? Essa pessoa teve oportunidades. Essa pessoa podia interromper a trajetória de organizações criminosas. Mas o silêncio é a resposta fatal para, pelo menos no meu coração, indicar a culpabilidade. Olha, se uma pessoa me apertasse para dizer Alfredo, eu poderia ir preso, eu poderia pagar pena, eu poderia sofrer as consequências, mas ninguém nunca iria me acusar por eu ficar calado. Tá doido? Eu só tenho uma vida e uma honra. Eu defendo a minha vida até a morte, mas a minha honra eu prefiro do que a minha vida. A vida acabou, eu tenho a minha fé, mas a minha honra eu não vou reconquistar. Por isso, eu sinto para dizer ao país que, olha, meteram a mão com força no dinheiro suado do povo brasileiro mais sofrido. Eu hoje digo, lamento profundamente de sair com a imagem da senhora exatamente igual de muitos outros que desfilaram aí. Eu hoje, se encontrasse a senhora numa calçada, eu mudaria. Se encontrasse a senhora no sinal, eu fecharia o vidro. Diga, senhora, para mim, a senhora é o retrato da impunidade. E irei pedir a sua prisão. FHC diz que Lula é ladrão. Geraldo Alckmin diz que Lula é ladrão. Ciro Gomes diz que Lula é ladrão. Marina Cinzas diz que Lula é ladrão. Simone Tebet diz que Lula é ladrão. Guilherme Boulos diz que a petezada era uma quadrilha criminosa, senhor presidente. E agora essas mesmas pessoas, com exceção de Ciro Gomes, quer dizer que o governo Lula é o melhor para o Brasil. A nossa manchete principal, ela é a nossa manchete desde o início da manhã e é um caso que chama muita atenção. Você já imaginou um bebê que não tem nem um ano e ele já é todo endividado? Isso acontece no nosso país. O INSS liberou, em nome de crianças e até bebês, 12 bilhões de reais em empréstimos consignados. A COP30 é uma mentira. Tá pegando fogo lá na COP30. Derrubaram mata para as autoridades chegar lá. É Deus mostrando para o povo brasileiro que isso aí é uma mentira desse governo vagabundo. É uma mentira, eles estão lá tramando coisas contra o governo dos Estados Unidos. É o dólar, é várias coisas, é tramando, tentando defender o Maduro, reunindo os amigos aqui, os governos de esquerda se reunindo, dizendo que a COP30 é para tramar coisas. Olha essa notícia que o UOL traz hoje e que está na nossa manchete principal. O INSS tem atualmente 763 mil empréstimos consignados ativos para menores de idade. No total foram emprestados cerca de 12 bilhões de reais. Tem casos até de bebês
bebês, bebê mesmo, bebê de colo, que está totalmente endividado. Davi Alcolumbre, você é um pilantra mesmo, hein, velho? Recebeu 3 milhões das empresas do careca do INSS, né? Por isso você colocou sigilo de 100 anos nas imagens da investigação do INSS, né? Presta atenção nisso aqui, família. Davi Alcolumbre, que hoje ganha 31 mil reais num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de outra empresa do grupo do Careca, a Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa, os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, mas ele não tem relação com o político. É muita sacanagem do Davi Alcolumbre, né, família? O cara recebe 31 mil aí, só de salário, sem contar aí os benefícios, né? Aí o cara ajuda a desviar dinheiro dos velhinhos. O cara era pra estar cuidando, era pra estar cuidando. Qual o mandato do governo? O governo Lula montou, aparelhou de amigos as instituições brasileiras que eles trabalham em prol de Lula hoje. Eu estou falando como um cidadão brasileiro que eu vejo. As autoridades de alto escalão no Brasil trabalham como um escritório de Lula. Basta, segundo o regimento interno do Senado, que um único senador exija que a leitura do pedido de impeachment de Moraes seja feita, que um único exija para que ela seja feita. Não para que seja aprovada, mas para que seja lida e votada se ela vai ter andamento ou não. Da mesma maneira que o artigo 47 do parlamento italiano, na época de Mussolini, bastava que um exigisse que ele fosse investigado, que ele seria investigado. Se é condenado, já não sei. Mas ninguém abriu a boca. Teve coragem. E o mesmo acontece com o Senado brasileiro. E nós estamos vendo esse senhor horroroso do Davi Alcolumbre, de joelhos para o Alexandre de Moraes, e outros 80 senadores, porque basta que um exija a leitura para que a coisa pelo menos ande. Ah, ele não vai ser condenado, não vai dar certo. Mas precisa ter um começo. Sim. Então nós estamos vendo um Mussolini, careca igual, fazendo as mesmas coisas. Qual o mandato do governo? O governo Lula montou, aparelhou de amigos as instituições brasileiras que eles trabalham em prol de Lula hoje. Tomando as mesmas medidas. E agora dando a si plenos poderes, da mesma maneira que Hitler deu a si plenos poderes. Eles fizeram o L, mas agora estão prestes a fazer o D de demitidos. Os Correios podem mandar embora 10 mil funcionários para arrumar as contas. Que contas? As mesmas que afundaram depois de 3 anos seguidos de prejuízo. E a culpa, claro, nunca é de quem administra. É do carteiro, do consumidor, do clima, de qualquer um, menos de quem decide. E olha o detalhe curioso. No governo anterior, a estatal tinha voltado a dar lucro. Aí veio o tiro no pé. Taxaram comprinhas de até $50, justamente o tipo de encomenda que mantinha o fluxo dos Correios. O resultado? Queda nas importações, pacotes sumindo, caixa derretendo. Agora, a solução mágica é demitir 10 mil pessoas. Como se cortar funcionário criasse lucro do nada? No fim, a pergunta é simples. E como é que a pessoa tem que fazer para poder receber seu botijão? O gás tá chegando! Olha o gás! Como é? As estatais brasileiras acumulam um rombo histórico desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. Segundo dados do Banco Central do Brasil, o déficit primário já chega a 18,5 bilhões de reais, o maior já registrado no período. O resultado negativo começou em 2023, com 2,2 bilhões de reais, e quase quadruplicou em 2024. Governo ladrão desde criança, que deve ter cortado a mão para não trabalhar, esse vagabundo, sempre mentiu. Mentira, não tem nem o que falar, né? Todo mundo sabe. Que viu desde criança que esse cara mente. Vagabundo, mau caráter, pilantra mentiroso, o que ele fala, eu não acredito nada. Atingindo 8 bilhões de reais. Neste momento, até agosto, o saldo negativo já soma 8,3 bilhões. O cálculo exclui a Petrobras e os bancos públicos, por causa de regras de governança diferenciadas. Os principais responsáveis pelo rombo são os Correios,
que enfrentam uma crise bilionária e acumulam sozinhos mais de 4 bilhões de reais em déficit apenas no primeiro semestre. Porque ele é tão vagabundo, imoral, sem vergonha, vagabundo, quadrilheiro, chefe de organizações, vagabundo, não acredito nada. Nada, é zero mesmo. Eu digo sem medo, eu não acredito em porra nenhuma que esse vagabundo vem e fala. Nada. E aí eu vejo os vídeos na internet, eu fico pensando, será que não tem um da esquerda que seja um cara de bom caráter? Parece que todos são mau caráter. Vagabundos! Não escapa um. Parece que não escapa um. Senador, não vou precisar lembrar dos processos contra e a favor de você aqui em meu gabinete, né? Tem aquelas causas milionárias das suas falcatruas e os que querem ver você preso. Só para lembrar, caso você ceda à pressão dos bolsonaristas, nem anistia e nem impeachment, você escolhe. A decisão é sua. O Mota também já foi avisado, já autorizei uma visitinha da PF na casa do pai dele esse ano, só para lembrar ele também. Abraços. Umzinho assim ou dois, não tem. Quando você vai ver, tá tudo envolvido em coisa errada. Em coisas erradas. E não é só eles não, aí vai pra América do Sul, Maduro, o irmãozinho dele, amiguinhos, Maduro, de outros países aí, é a mesma merda. Uma bosta, umas bosta. E o povo, muita gente acreditando nesses aloprados desgraçados. Outra coisa, esses infelizes montaram ditaduras pelo mundo. Eles não precisam mais de voto de ninguém não para ganhar não. Outra coisa, todo adversário político deles que tiver destaque na política não é só Bolsonaro. Todos eles vão prender, vão perseguir. A mandar de quem? Quem vai perseguir? A própria justiça deles. É aqui no Brasil, é em todo canto. Eles montaram, o Supremo Tribunal Federal deixou de ser justiça, é justiça só no nome. Justiça mesmo eles não praticam. A justiça que eles praticam é perseguir adversários políticos. Que tiver destaque, eles perseguem. Põe na cadeia. É Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, qualquer um que se destacar no Brasil, eles vão perseguir. Eles vão pôr na cadeia, vão prender, vão humilhar. A própria justiça do Brasil é alto escalão. Então, outro lado também, porque eles aparelharam a justiça de amigos, colocaram, encheram o Supremo lá dentro de amigos.